Então, a gente sabe que quando um familiar morre, temos direito à divisão de bens e herança, né? Mas se essa morte for causada intencionalmente, as coisas mudam. A nossa equipe conversou com uma advogada para entender um pouco mais sobre esses casos de crime e herança. Roda a reportagem na tela. Crimes em âmbito familiar têm sido, infelizmente, cada vez mais comuns. Recentemente, um caso chamou a atenção na cidade de Indaial, onde um jovem de 18 anos tirou a vida do pai e tentou contra a vida da mãe. E será que nessa situação, diante da morte dos familiares, por razão de um crime, esse jovem tem direito sobre a herança? Eu acho que, na verdade, ninguém teria direito à herança, cada um deveria fazer a sua vida. Não merece não. Deve ficar para quem cuidou, não para quem matou. Eu acredito que não. Bom, se ele matou intencionalmente, não merece receber nada. Eu tiraria ela da família, deserdaria ela, não, jamais. Eu acho que pai e mãe tem que ser respeitar, tem que amar, né? Para isso que a gente está aqui, para amar. Isso aí é uma coisa, uma pessoa que faz isso, ela tem um problema, né? E quem acha que o criminoso não tem direito aos bens familiares está certo perante a lei. Não tem o direito à herança, isso é bem importante. Para que ela realmente não tenha direito à herança, é imprescindível que haja um processo criminal e que nesse processo criminal, esse que matou ou tentou matar, no nosso exemplo aqui os pais, ele seja efetivamente condenado e não tenha mais recurso. Nesse caso, havendo uma condenação criminal, não é herdeiro, ele perde esse direito de ser herdeiro. E é importante, nesse caso específico em que houve uma morte, um homicídio em relação ao pai e uma tentativa em relação à mãe, também em relação à mãe, ele é indigno. Então, quando a mãe vier a falecer, esse crime de agora vai causar reflexos lá na frente também. Ou seja, casos como o de Suzane von Richthofen, que planejou a morte dos pais em São Paulo, e da vítima Márcio Eliseu, morto pelo filho em Indaial, em janeiro deste ano. Os autores perderam todo o direito sobre o dinheiro da família. Mas como nesse caso de Indaial, em que a mãe sobreviveu à tentativa de homicídio, caso o autor venha a ter filhos futuramente, eles não perdem direito à herança, porque eles não têm conexão com os crimes que foram cometidos pelo pai. No sentido da herança, eles podem vir a receber a herança da avó, se ele tiver filhos lá na frente, e a avó vier a falecer depois do nascimento desses hipotéticos filhos, sim, eles terão direito, independentemente dessa história do filho em relação aos seus pais, à sua mãe. Mas ainda existe a possibilidade de perdão em caso de vítimas que sobreviveram aos crimes. Que essa mãe viva que houve uma tentativa de homicídio, ela pode perdoar esse pai através de um testamento. Veja, é um documento formal, tem que haver um pedido, um perdão, desculpa, expresso, mas ela pode vir a perdoar através do testamento e daí sim esse filho volta a ter direito à herança dessa mãe que ele tentou matar. O que a advogada quis dizer no final, que ela vai perdoar o pai, não, é perdoar o filho, né? Perdoar o filho e ele volta a ter direito à herança. Vai de cada um, né, gente? Vai de cada um. Cada um tem, enfim, o seu jeito de agir, de sentir, mas aos olhos, comumente falando, das pessoas, se for para ser racional, não dá para perdoar uma coisa dessa. Mas mãe, pai, é emoção também. Você vê, o filho planejou e tirou com um amigo a vida do próprio pai e tentou contra a vida da própria mãe. Ele pegou a faca e acertou golpes na mãe. Ele achou, inclusive, que a mãe estava morta. Ele achou que a mãe estava morta, o pai morto, e achou que a mãe estava morta. Quando ele retorna para casa, naquela madrugada, e recebe a informação que ela ainda estava viva, os olhos dele saltaram. Mas como? Olha só, ela está viva ainda? E foi por ali que a polícia começou, né? Vamos atualizar esse caso aí, vamos? Porque tem novidades sobre essa situação envolvendo esse crime bárbaro
de que o filho que planejou e matou o pai e tentou contra a mãe. A Bruna Sigor está na redação integrada. Ô Bruna, seja bem-vinda. Boa tarde, Bruna. Que horripilante esse caso. Cada vez que nós colocamos no ar, cada vez que você coloca no ND+, alguma notícia relacionada a este fato, a gente começa a pensar como é que existem pessoas que podem agir contra aqueles que lhe deram a vida, não é? Como pode existir filho, se isso pode ser chamado de filho? Fala, Bruna. E fica cada vez pior, né, Alexandre? Boa tarde para você, para quem está acompanhando o Tribuna do Povo. Nessa terça-feira, então, um desdobramento desse caso que chocou a cidade de Indaial e toda Santa Catarina, né? Há uma adolescente, então, de 17 anos, foi apreendida pela Polícia Civil. Ela, então, é namorada desse amigo do filho que mandou, então, matar os pais na cidade de Indaial. O assassinato brutal aconteceu na casa da família na madrugada do dia 29 de janeiro, no bairro Estrada das Areias. A esposa do empresário e mãe desse jovem, que encomendou o crime, então, também foi esfaqueada, né, mas resistiu aos ferimentos, como a gente acompanhou agora também na reportagem da Isabela Dota e você comentou. Conforme a Polícia Civil, essa adolescente teria participado do planejamento e auxiliou os dois presos, o namorado e o filho do casal, nesse planejamento, né, todo de execução aí das vítimas. Ela teria ajudado os suspeitos em troca de uma recompensa prometida. Por conta disso, o delegado de polícia representou por sua internação provisória, que foi decretada pelo Poder Judiciário após manifestação favorável do Ministério Público de Santa Catarina. Após a apreensão, essa adolescente de 17 anos, então, foi encaminhada ao Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório, onde permanece, então, à disposição da Justiça. Repetindo, então, ela seria namorada, então é namorada do amigo do filho do casal aí que articulou, né, planejou então tudo e executou esse crime na cidade de Indaial em janeiro deste ano. É claro, como você falou, a gente segue acompanhando, porque talvez novos desdobramentos podem surgir por aí, né? E o Portal e demais continua de perto, né, acompanhando a situação, esse crime que chocou a cidade de Indaial. E qualquer novidade a gente atualiza no portal e também na programação da NDTV. Alexandre. Estou aqui pensando, sabe, Bruna? Porque a discussão no calor da emoção não se admite em momento algum, seja qualquer explicação que possa dar para tirar a vida de uma pessoa, enfim, ainda mais sendo pai e mãe, né? Aí eu fico pensando, mas no calor da emoção há uma discussão, não se justifica, né? Não justifica. Aí no calor da emoção há uma discussão, acontece alguma coisa desse sentido. Agora, planejar 2 meses planejando para tirar a vida do pai e da mãe e ainda... Eu não sei se você citou, me perdoe, porque eu estava aqui vendo um negócio que me chamou a atenção, vou te passar depois uma informação também, que eu recebi há pouco, mas ainda o planejamento era executá-los para depois a herança, porque inclusive foi na reportagem que a Isabela Dota colocou no ar também aí, a herança para comprar um sítio e fazer uma plantação de maconha. É isso mesmo, a gente colocou essa informação na época que o delegado deu os primeiros detalhes, né, sobre esse crime todo e inclusive, né, a gente estava acompanhando a reportagem da Isabela, ela citou o caso da Suzane von Richthofen e vale lembrar que o delegado mesmo comentou que este crime de Indaial é ainda pior do que o crime da Suzane von Richthofen, porque em Indaial, como você mesmo falou, ele planejou, mas também executou o crime. A Suzane von Richthofen, aquele monstro lá, ela ficou sentadinha no sofá, foi verificar se os pais estavam dormindo, ela ficou sentadinha no sofá, embaixo, no andar de baixo da casa, enquanto os irmãos Cravinhos cometiam a barbaridade. Esse não, ele planejou e ajudou a executar.